Eu sou o Rodrigo, sou residente do Grupo Hospitalar Conceição. Eu vou fazer a apresentação do quadro clínico do nosso paciente. A doutora Camila vai fazer a revisão de literatura. Tudo isso sob orientação do Dr. Lucas, tá? Então, nós temos um paciente de 30 anos, do sexo masculino. Ele era natural do Paraná, lá de Curitiba. Estava em Porto Alegre a trabalho, na área de construção civil. Ele foi atendido no Conceição em agosto de 2023 por conta de uma dor torácica difusa em aperto, associada a uma cefaleia holocraniana e náuseas, que tudo isso tinha começado há mais ou menos 1 hora, tá? Ele relata um episódio muito semelhante, há mais ou menos 2 dias, mas não buscou atendimento na época por conta de ter sido em menor intensidade, então não foi tão valorizado. Como história médica pregressa, ele relata que em 2020 ele fez um cateterismo cardíaco lá no Paraná por um quadro muito parecido, só que ele não sabia dar detalhes e não tinha nenhuma documentação a respeito disso, tá? E entre 2021 e 2022, ele teve uma internação na UTI do Hospital de Viamão, tá? Por conta de uma síncope inicialmente, após receber a vacina da AstraZeneca. Ele novamente não tinha nenhum dado dessa internação e não sabia dar nenhuma outra informação a respeito, tá? Ele só sabia dizer que ele tinha hipertensão, diagnóstico em 2020, após esse cateterismo lá feito no Paraná. Negava histórico de tabagismo, uso de substâncias psicoativas e como medicações de uso contínuo era bisoprolol, enalapril e furosemida. Como história familiar, ele relata que a mãe faleceu de AVC e desconhecia outras morbidades familiares. Como ele se apresentou na emergência? Ele chegou em mau estado geral, ele estava lúcido, orientado e coerente. Nos sinais vitais, ele tinha uma PA de 138 por 107 milímetros de mercúrio, e aqui eu destaco uma frequência cardíaca de 128 batimentos por minuto. Ele estava levemente febril, com uma temperatura axilar de 37,8, saturando 94% em ar ambiente, e de fato ele tinha na região cervical uma cicatriz de uma traqueostomia prévia, tá? Glicemia capilar normal, ele pesava em torno de 51 quilos, tinha 1,56 de altura, um IMC de 21 quilos por metro quadrado. A ausculta cardíaca nada digna de nota, além da taquicardia. No exame de abdômen ele tinha uma dor difusa, palpação profunda, e as extremidades dele eram frias, sudoréticas e com pulsos finos. Nada digno de nota em relação ao exame neurológico, e ele tinha um baqueteamento digital. Esse é o eletrocardiograma já da chegada dele, tá? Nesse eletro mostra o supradesnivelamento do segmento ST nas derivações precordiais, e dentro desse quadro clínico ficou o diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio, tá? De parede anterior. E foi solicitado o cateterismo cardíaco, e enquanto ele aguardava o cateterismo, nós tivemos acesso a alguns exames, tá? Então, ele tinha uma hemoglobina de 19, um hematócrito de 55%. Em relação aos eletrólitos, o sódio era normal, 135, o potássio um pouquinho aumentado, de 5,3, um cálcio normal, um TSH tendendo à supressão, mas com T4 livre normal, uma gasometria com hipoxemia e uma alcalose respiratória, sorologias não reagentes, e com destaque para a troponina, né? 251, onde o valor de referência do nosso laboratório é 14, e uma BNP acima de 35 mil. Então, resumindo, o que nós temos desse paciente é que ele é hipertenso, ele é jovem, tem 30 anos, e tem um histórico cardíaco que ainda não estava definido. E agora, ele tinha um infarto, uma taquicardia e uma elevação de hematócrito. E chegou o momento do cateterismo, que todo mundo aguardava. Durante o cateterismo, ele precisou realizar 3 ampolas de metoprolol pela equipe da cardiologia por conta de uma taquicardia muito importante, tá? Em relação às artérias coronarianas, elas não apresentaram lesões significativas. E vou só voltar e dar mais um enter para vocês verem. Na ventriculografia, nós temos uma balonização do ápice do ventrículo esquerdo, e ele é bem acinético e hipocinético, ele fica num formato de balão. Todos esses achados clínicos do cateterismo sugerem uma miocardiopatia por Takotsubo, tá? Posteriormente, a doutora Camila vai fazer uma revisão a respeito disso com vocês. Também foi realizado um ecocardiograma
E nesse ecocardiograma mostrou uma disfunção contrátil segmentar do ventrículo esquerdo de grau moderado, também sugestiva de cardiomiopatia de Takotsubo. Se vocês verem na imagem, o ventrículo esquerdo ele quase não contrai, também ficando com esse aspecto balonizado. Ele também tinha uma disfunção diastólica ventricular esquerda de grau 1, uma fração de ejeção calculada de 49% e um septo interventricular de 9 milímetros, o que é no limite mais normal também, tá? Uma regurgitação mitral de grau leve. Obviamente não foi no contexto de emergência, mas posteriormente esse paciente realizou uma ressonância cardíaca, e essa ressonância, ela entra num contexto muito mais para diagnóstico diferencial, tá? Esse ventrículo esquerdo, ele não tem sinais de fibrose, nem de necrose, tá? Ele tem uma isquemia subendocárdica que é transitória, o que também fala a favor de ser uma doença microvascular, tudo isso corroborando para a hipótese de miocardiopatia de Takotsubo, tá? E por que esse paciente tinha uma elevação de hematócrito, tá? A emergência solicitou a avaliação da hematologia e, pela avaliação hematológica, após 48 horas de internação, esse hemograma já praticamente normalizou. Ele não tinha nenhuma história familiar digna de nota do ponto de vista hematológico, não negou o uso e abuso de esteroides anabolizantes, não tinha eritromelalgia, nem prurido aquagênico, e também foi feita a pesquisa da mutação de JAK2 por PCR, que não foi detectado. Então, a hipótese, nesse momento, seria uma poliglobulia secundária, muito provavelmente a desidratação, tá? Esse paciente, depois, foi para a enfermaria, sob os cuidados da cardiologia, tá? E ele sempre se manteve mais taquicárdico, hipoxêmico. Nesse contexto, não se podia afastar a possibilidade de um tromboembolismo pulmonar. A equipe da cardiologia solicitou uma angiotomografia de tórax, que afastou o tromboembolismo pulmonar, e no parênquima mostrou algumas alterações que podia ser um processo infeccioso, e de fato ele recebeu antibiótico por isso, posteriormente, mas viram uma imagem estranha na adrenal direita, quase que um incidentaloma, tá? E na discussão posterior e de forma complementar, ele foi submetido a uma tomografia de abdômen. Essa tomografia mostrou no corte coronal, ali à esquerda, acima na glândula suprarrenal direita, uma lesão grande, e no corte ali à direita, que é um corte sagital, também destaco uma lesão bem grande acima do polo renal direito, tá? E aqui eu trouxe alguns cortes para mostrar para vocês como era essa lesão acima no lado direito da suprarrenal, tá? Então, o laudo da tomografia de abdômen sem contraste era uma massa sólida, heterogênea, de 6 centímetros, não tinha sinais de invasão, era localizada na suprarrenal direita, era compatível com o felcromocitoma e tinha uma densidade sem contraste de 30 unidades de Hounsfield. E aqui eu ressalto que esse paciente, até o presente momento, ele só foi acompanhado pela equipe de cardiologia e pela equipe de emergência, e agora ele estava em leito de enfermaria. E só com os exames que eu vou mostrar a seguir que a equipe de endócrino foi acionada, tá? Quais exames são esses? Metanefrinas, com valor acima de 2,7 vezes o limite, normetanefrina, com valor de 3.482, o que é 16 vezes o limite do nosso laboratório, metanefrinas urinárias superiores a 5.000, onde o limite do nosso laboratório é 718, e catecolaminas urinárias, com aumento de dopamina, 1,9 vezes o limite do nosso teste, epinefrina, e um grande destaque aqui é a epinefrina, que é um valor de 24 vezes o limite do nosso teste, e norepinefrina, 14 vezes o limite, tá? Então, qual é o diagnóstico que foi, na verdade, agora transformado com a descoberta do felcromocitoma? É uma cardiomiopatia induzida por catecolamina secundária ao felcromocitoma. Como a Camila também vai mostrar aqui, que tem felcromocitoma, ele não pode ter o diagnóstico de Takotsubo. É esse nome aí bem bonito, tá? E o que nós acrescentamos na avaliação desse paciente? Então, quando fomos avaliá-lo, ele tinha uma queixa de redução de equidade aditiva, tinha inúmeras manchas café com leite e eférides nas axilas, tinha lesões em membros superiores sugestivas de neurofibromas, não tinha neuromas de mucosas ou um hábitus marfanoide, o exame físico da tireoide era absolutamente normal,
ele não tinha hipotensão ortostática e seus pulsos eram simétricos. Aqui são as imagens das manchas café com leite que ele possuía. Aqui as efélides em axila. Na foto não ficou muito boa, mas dá para ver bem. Os neuromas em membros superiores. Então, com esses achados clínicos, que são suficientes, nós fizemos o diagnóstico clínico de neurofibromatose tipo 1, tá? 6 manchas de café com leite maiores do que 1,5 cm, 2 lesões compatíveis com neurofibromas e efélides na região axilar. A conduta, então, foi começar o preparo para a cirurgia, solicitar a avaliação anestésica para a adrenalectomia direita e solicitar a avaliação oftalmológica e neurológica, incluindo exame de imagem de sistema nervoso central. Então, em relação à avaliação oftalmológica, ele tinha uma acuidade 20/20 em ambos os olhos, nenhuma alteração de córnea ou de cristalino, não foi visto nenhum nódulo de Lisch, que é bem famoso na neurofibromatose. O fundo de olho tinha uma escavação fisiológica, sem edema, sem alteração de mácula, de vasos e de periferia. O disco óptico tinha uma boa camada de fibras nervosas e o oftalmo orientou apenas segmento ambulatorial. A neurologia fez uma ressonância, tá? Essa ressonância não demonstrou aqueles grandes achados que a gente se preocupa muito, principalmente os gliomas, né, de via óptica, apenas algumas lesões muito inespecíficas de substância branca. A equipe de neurologia não teve nenhum achado ao exame físico ou na anamnese digno de nota e foi orientado apenas o segmento ambulatorial. Em relação ao manejo perioperatório, era um paciente bem doente do ponto de vista cardiovascular. Então, para a gente conseguir fazer o alfa-bloqueio, nós tivemos que reduzir as doses de outros antihipertensivos, como os inibidores da ECA, tá? Então, foi progredida com a titulação da dose da doxazosina, foi fornecido 5 gramas de sal na dieta desse paciente, foi feita a expansão volêmica conforme a tolerância, só que esse paciente, se vocês lembrarem, ele usava bisoprolol desde muito tempo atrás, e esse bisoprolol foi trocado na internação por metoprolol e foi aumentada a dose pela cardiologia no contexto dele, de muita taquicardia. Então, quando nós chegamos, o paciente já estava beta-bloqueado e já estava bem estável do ponto de vista hemodinâmico. Então, numa decisão conjunta, pesando risco e benefício, a gente manteve esse beta-bloqueio, tá? Então, no dia 13 de setembro, ele foi submetido à ressecção do tumor pela equipe de cirurgia endocrinológica do GHC, sem intercorrências maiores. A lesão era próxima de 6 centímetros, tá? E foi uma ressecção por vídeo, tá? Bem sucedida. O anátomo patológico foi uma lesão de 64 gramas, com 5,9 centímetros no maior diâmetro, confirmando o diagnóstico de feocromocitoma. A neoplasia media, então, 5,9 centímetros, tinha uma celularidade alta, áreas de necrose, áreas fusocelulares e de invasão vascular focal, com índice mitótico menor do que 3 em 10 campos de grande aumento, não tinha mitoses atípicas, e esse índice de PAS foi 7 em 20, que lembrando que é um índice de risco histopatológico do feocromocitoma. Um risco, quando o paciente tem um risco de 4 para cima, ele já tem uma chance de metástase, mas assim, não necessariamente o aumento dessa nota vai aumentar esse risco, tá? Não é tão bem assim fidedigno esse score. E agora eu vou passar para a Camila, que vai iniciar a revisão da literatura a respeito do caso. Então, boa noite a todos. Quem eu não conheço, quem eu conheço, é um prazer estar aqui hoje. Sou Camila, R1 da endócrino, do GHC, e vou falar um pouquinho sobre as várias coisas que a gente tem nesse caso. Para não me estender muito, eu vou focar em alguns pontos principais, que foram os pontos diferenciais do caso. Aqui a gente tem um paciente, então, que doença de base é uma síndrome genética, que é a neurofibromatose do tipo 1, que das síndromes genéticas não é tão rara, mas quando associado com o feocromocitoma, acaba ficando com uma incidência muito menor, em torno de 2 a 9% dos pacientes com neurofibromatose do tipo 1 podem apresentar, desenvolver um feocromocitoma. E ele acabou ainda abrindo o quadro com uma apresentação incomum do feocromocitoma, que é a cardiomiopatia induzida por catecolaminas secundárias ao fel. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os feocromocitoma e paragangliomas. A gente já teve uma aula
sobre isso há pouco tempo atrás com as gurias da Federal de Pelotas, então vou passar mais rapidamente sobre definição, epidemiologia e diagnóstico. Nas manifestações clínicas, eu vou focar um pouquinho mais na cardiopatia induzida por catecolamina secundária ao feocromocitoma e o diagnóstico diferencial com Takotsubo. E na hereditariedade, vou falar sobre o nosso paciente que pertence ao cluster 2 pela neurofibromatose do tipo 1. E a neurofibromatose do tipo 1, vou falar mais sobre os critérios diagnósticos para a gente conseguir identificar com um pouco mais de facilidade essa síndrome genética. Então, sobre os feocromocitomas e paragangliomas, desde 2017, a OMS ela pede para a gente chamar todos os tumores catecolaminérgicos como paragangliomas, mas a gente usa muito pouco isso e a gente usa mais a questão dos adrenomedulares como feocromocitomas e os extraadrenais como paragangliomas. A nossa incidência de feocromocitoma gira em torno de 80%, 85%, e os paragangliomas, os restantes, então, 15% a 20%. Os paragangliomas, eles estão mais presentes nos gânglios simpáticos de tórax, abdômen e pelve, e pode também estarem presentes nos parasimpáticos de glossofaríngeo e vago. Muito mais raro até do que a neurofibromatose do tipo 1, o feocromocitoma tem uma incidência na população geral de 0,8 para cada 100 mil pessoas ano, e nos hipertensos um pouquinho mais frequente, mas ainda raro, de 0,2 a 0,6%. São mais comuns entre a quarta e a quinta década de vida e são igualmente distribuídos entre homens e mulheres. Se quiserem interromper alguma coisa, podem ficar à vontade. Então, das manifestações clínicas, a gente tem a tríade clássica, que seriam os paroxismos de cefaleia, sudorese e taquicardia. A grande maioria dos pacientes não vai ter os 3 sintomas, mas se a gente tiver um paciente hipertenso com um desses paroxismos, a gente já tem que começar a suspeitar de feocromocitoma. Outros sinais seria hipertensão, palpitação forte, tremor, palidez, espineia, fraqueza e sintomas do tipo ataque de pânico. Alguns pacientes, inclusive, vêm encaminhados de psiquiatras por diagnóstico diferencial, o feocromocitoma, e vale a pena a gente sempre pensar. E sintomas menos frequentes, que seriam a crise multissistêmica de fel, que seria um paciente com labilidade pressórica ou muito hipertenso, fazendo hipotensões, hipertermia, mais de 40 graus Celsius, alteração do estado mental e disfunção orgânica. Os paroxismos relacionados a procedimentos, por exemplo, indução anestésica, ingesta de alguns tipos de alimentos, medicamentos, como beta-bloqueadores, tricíclicos, corticoides, Plasil. E o nosso caso, que foi a disfunção cardíaca, que é a cardiomiopatia atribuída ao excesso de catecolamina semelhante ao Takotsubo. Há outras também, disfunções cardíacas, como taquiarritmias, hipertrofia de ventrículo esquerdo, mas no nosso caso a gente vai focar na cardiomiopatia atribuída ao excesso de catecolaminas. E a cardiomiopatia de Takotsubo, ela entrou como o primeiro diagnóstico, como o mais conhecido, mais lembrado, porque ela mimetiza o infarto agudo do miocárdio, só que aqui a gente tem uma incidência de 1 a 2% nos pacientes com suspeita de síndrome coronária aguda, que é bem maior do que o feocromocitoma, e é mais características de mulheres na pós-menopausa. A gente tem uma prevalência de 89,9% em mulheres, com uma média de idade de 66,4 anos. Então, isso já foi um red flag para o nosso paciente, que ele já era bem mais jovem, 30 anos, homem. Então, já tem que chamar a atenção para a gente pensar em causas secundárias. Outros diagnósticos diferenciais para o Takotsubo seria, além da síndrome coronariana aguda, o uso de cocaína, espasmo coronariano, miocardites e o próprio feocromocitoma. Para a gente fechar os critérios da cardiomiopatia de Takotsubo, a Mayo Clinic nos dá 4 critérios obrigatórios que têm que ser preenchidos. O primeiro deles seria a disfunção sistólica transitória do VE, que é essa hipocinesia, acinesia ou discinesia do VE, que dá esse formato mais de balonamento da base, do ápice, perdão, e hipercinese da base. A ausência de doença coronariana obstrutiva ou evidência geográfica de ruptura aguda de placa. Esse paciente ele até pode ter alguma doença coronariana, mas que não seja no vaso que a gente está estudando.
novas alterações eletrocardiográficas ou elevação de troponina, e a ausência de feocromocitoma e miocardite entra aqui como critério. A cardiomiopatia induzida por catecolaminas secundárias ao fel, então ela tem que ser suspeitada quando o paciente ele tem algum sintoma de paroxismo, mais essa síndrome. E o grande diferencial aqui é porque o Takotsubo, ele geralmente é autolimitado, então diferente da cardiomiopatia induzida pelo fel, que o feocromocitoma é uma doença com alta morbimortalidade, que precisa de um tratamento específico, de um acompanhamento específico, então a gente não pode colocar os dois no mesmo diagnóstico, porque eles são diferentes e precisam de acompanhamentos diferentes, apesar de, se a gente for ver o mecanismo fisiopatológico, inclusive tem biópsias de corações de ambas as síndromes, é o mesmo mecanismo, mas aqui o tratamento ele é diferenciado. Quanto ao diagnóstico, a gente tem um fluxograma de diagnóstico que primeiro a gente suspeita, depois a gente vai fazer os testes e para isso a gente tem que eliminar os interferentes, que é super importante na hora dos testes, que seria principalmente medicações. No caso do nosso paciente, ele usava bisoprolol e nalapril furosemida, nenhum deles que está com algum interferente significativo. Na hora da coleta, principalmente das metranefrinas plasmáticas, esse paciente ele tem que estar em repouso, pelo menos 30 minutos, deitado em posição supina. E se a gente tiver um resultado alterado, a gente partiria para a próxima etapa, que seria a imagem, identificar onde que está esse tumor. E senão a gente pode ou repetir conforme a nossa suspeição, se a gente realmente acha que o paciente tem feocromocitoma, que nem foi o caso das gurias da Federal, ou seja, a gente vai ter que pensar se realmente a gente acha que é um feocromocitoma, e se a gente realmente acha que é, então a gente vai ter que procurar. Depois que a gente tem a confirmação bioquímica da hipersecreção, a gente vai para a identificação do tumor. Então, a tomografia e a ressonância com contraste, não se tem uma superioridade entre um e outro, alguns preferem a tomografia, mas não se tem uma superioridade, os dois identificariam a lesão. Na tomografia, a gente consegue ver uma atenuação maior do que 10 unidades Hounsfield, com um washout menor de 50% a 60% do contraste. E na ressonância, a gente tem o hipersinal de T2, que é aqui embaixo, a gente consegue ver T1 na ressonância, e do lado T2, onde a gente vê que a adrenal, ela brilha, que seria o sinal da lâmpada acesa. É muito raro, mas é bonito. E quando a gente não encontra essa lesão, ou seja, não tem nada na tomografia de abdômen, de pelve, ou a gente tem uma suspeita de doença metastática com tamanho tumoral grande, ou é lesão extraadrenal, ou é bilateral, ou é multifocal, aí a gente tem que partir para os exames de nuclear de corpo total, principalmente a cintilografia com metaiodo-benzilgonidina, que pode ser com iodo 123, de preferência, ou iodo 131. E agora sobre a hereditariedade. A maioria dos tumores secretores de catecolaminas, eles são esporádicos, mas a gente sabe que o feocromocitoma, principalmente, tem uma grande predisposição genética. As mutações germinativas, elas estão presentes em pelo menos 20 genes de suscetibilidade, sendo descritas em até 40% dos adultos acometidos, e quando a gente olha a população pediátrica, esse número é ainda maior, chegando até 80% do grupo de mutação. E a gente acaba agrupando esses pacientes em clusters conforme a sua característica, a sua assinatura clínica, bioquímica, e também para virar a terapia cluster específica, né, para a gente tentar atuar de uma forma mais focada para cada expressão de cada gene. O cluster 1, que seria o cluster da pseudohipóxia, 1A ou 1B, ele é um cluster basicamente extraadrenal, com um fenótipo mais noradrenérgico, que o acompanhamento tem que ser muito mais próximo devido ao alto risco de metástase e recorrência. Então, é o cluster com maior atenção que a gente tem que ter pelo risco de metástase, de recorrência e pela incidência de paragangliomas. A mutação 1A seria principalmente pelo complexo mitocondrial das succinato desidrogenases, e a 1B pela doença de von Hippel-Lindau. Eu não coloquei todos, mas essas são as principais. O cluster 3 é um cluster que ainda está em estudo, mas se vê que tem um comportamento muito parecido com o cluster 1 em termos de agressividade.
é relacionado à sinalização do WNT, e o cluster 2, que é o cluster do nosso paciente, é relacionado à sinalização da proteína quinase, que eles são caracteristicamente mais adrenais, com um fenótipo mais adrenérgico, de sintomas episódicos e com um curso bem menos agressivo do que os demais. A neoplasia endócrina múltipla entra nesse cluster, com a mutação do RET, e a neurofibromatose do tipo 1 com a mutação da neurofibromatose. Agora falando, então, a associação dos dois casos, tanto da neurofibromatose quanto o feocromocitoma. A gente sabe que 2 a 9% dos pacientes com neurofibromatose podem desenvolver tumores territórios de catecolaminas, que foi o caso desse nosso paciente. E a detecção da mutação da neurofibromatose, ela é muito complexa em termos de genética, e é possível a gente fazer esse diagnóstico através de achados clínicos. Então, até o guideline, ele coloca para a gente priorizar a fazer o diagnóstico da neurofibromatose de uma forma clínica. Como os tumores relacionados ao cluster 2, geralmente eles estão localizados na adrenais, imagem de abdômen, abdominais ou ressonância de abdômen seria suficiente para localizar esse tumor. Só se o tumor tiver maior que 5 centímetros, mais ou igual a 5 centímetros, ter uma toma de tórax seria interessante para excluir metástases. No nosso caso, esse paciente tinha um tumor de quase 6 centímetros, mas ele tem a toma inicial, que é a toma de tórax, que não tinha evidência de metástase. E o segmento desse nosso paciente? Esse nosso paciente, então, como ele já tem história de feocromocitoma, ele entra no follow-up de baixo. A gente vai fazer um segmento bioquímico a cada 12 meses para procurar, caso suspeita de recidiva, né? E uma imagem pelo menos a cada 5 anos. E se tiver alguma alteração do quadro. Sobre a neurofibromatose. A neurofibromatose, que ele é um tumor de tecido conjuntivo, neuronal ou perineuronal. Existem várias formas clínicas da neurofibromatose, geneticamente distintas entre si. Antes a gente agrupava a neurofibromatose numa caixa única, que era a doença de von Wickenhut. Depois foi dividida em neurofibromatose do tipo 1 e tipo 2, e agora a neurofibromatose do tipo 2 foi chamada de schwannomas, e dentro desses schwannomas, vários segmentos conforme as variantes genéticas. A neurofibromatose do tipo 1 é a mais comum de todas. O grande diagnóstico diferencial aqui é a síndrome de Legius, que é uma doença parecida com a neurofibromatose do tipo 1, mas que não tem os fibromas, os neurofibromas. Então, a neurofibromatose do tipo 1, ela é uma síndrome genética autossômica dominante, com uma incidência de 1 para cada 2.600 a 1 a cada 3.000 indivíduos. A penetrância ela é completa, ou seja, todo paciente que tiver o gene vai manifestar algum tipo de doença, só que a expressão ela é altamente variável, ou seja, pode variar muito de pessoa para pessoa, de família para família e até dentro da própria família, o grau de expressão desse gene. Quanto à mortalidade desses pacientes, a média de morte para pessoas com neurofibromatose do tipo 1 foi em torno de 54,4 anos, com uma mediana de 59 anos, que é bem abaixo da idade populacional normal, e se deu basicamente por tumores malignos e doenças vasculares. Então, também é uma patologia que mesmo nos pacientes com poucos sintomas, em algum momento pode se tornar grave. Os critérios diagnósticos, basicamente clínico, o teste genético a gente deixa para crianças ou pessoas que não fecham apenas com os critérios clínicos. Num indivíduo que não tem parentes de primeiro grau com neurofibromatose do tipo 1, a gente precisa de pelo menos 2 critérios, e para quem já tem um critério. São 7 critérios. O primeiro, o Rodrigo já mostrou que o nosso paciente já tinha, que são as máculas café com leite, em crianças, que seriam os pré-púberes, maiores que 5 milímetros, e em pós-púberes, maiores que 15 milímetros. As efélides na região axilar inguinal, que o nosso paciente também tinha. Terceiro critério seriam os neurofibromas, 2 ou mais neurofibromas, ou um neurofibroma plexiforme. O nosso paciente ele tinha os neurofibromas, e os plexiformes são muito mais agressivos, e às vezes a gente só consegue localizar por imagem.
os nódulos de Lynch, que são os amartomas de íris, ou 2 ou mais anomalias de coroide, que é a camada vascular. O nosso paciente não tinha. O glioma de via óptica. Displasias ósseas também são bastante frequentes, só que isso a gente acaba encontrando mais em crianças pequenas. Quando elas começam a andar, elas já podem fazer algum tipo de fratura pelas pseudoartroses dos ossos longos. Então, não é tão frequente na população adulta, mas tem que ser lembrado em crianças pequenas. E variante patogênica heterozigótica de NF1. Então, dando seguimento ao nosso paciente, e um spoiler, pós-cirurgia, ele teve praticamente uma normalização de todos os exames, tá? Esses exames foram coletados com menos de um mês do procedimento. Então, as metanefrinas plasmáticas estão normais. A normetanefrina plasmática, que era quase 3.500, agora é 233, que é quase um valor normal para o nosso laboratório. E as metanefrinas urinárias e catecolaminas urinárias também estão normais. E agora só uma fotinha do nosso serviço ali no Endosul, um encontro do pessoal. Aqui uma foto da equipe de endocrinopediatria do Hospital Criança Conceição. E aqui uma foto do nosso Instituto da Criança com Diabetes, do ICD, que a gente tem bastante orgulho de fazer parte, tá? Agora ficamos à disposição para dúvidas, questionamentos e críticas, nem tanto, né?